Hoje não é só vender. Hoje não é só vender. É uma ciência. É uma ciência. Hoje é uma neurociência, na verdade. Hoje nós temos que entender de comportamento. Liderar é... Olá, lojista, olá, empreendedor e empreendedora. Seja bem-vindo a mais um podcast do grupo Titânio Jeans Academy. O meu nome é Gabriel Angeloni. E eu sou o Jason Padial. Seja bem-vindo e hoje você vai aprender como ser um líder de sucesso. É isso mesmo, hoje nós vamos falar de um assunto muito top sobre liderança. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para o Jason. Ô Jason, como que eu avalio uma gerência se ela está indo bem numa loja do varejo? Se ela tá bem ou não? Como que eu faço essa avaliação? Olha, primeiro de tudo, a avaliação se dá pelos resultados. Você só consegue ver se você tem... O resultado do gerente, do líder ali? Não, da tua equipe. Você precisa o resultado da tua equipe para você ver realmente se a tua liderança é satisfatória. Por quê? Porque se você é um bom líder, você vai ter uma equipe saudável, você vai ter uma equipe com resultados. Agora, o que acontece muitas vezes eu sou um mau líder e quero ter um resultado. Ou seja, aquilo é um reflexo. Eu sou reflexo da minha equipe. Aquilo, eu simplesmente, eu tô como espelho. A minha equipe está espelhando em mim. Se eu sou um líder, se eu sou um mau caráter, eu vou ter uma equipe mau caráter. Se eu sou um líder grosseiro, eu vou ter uma equipe grosseira. Se eu sou um líder que eu não tenho empatia com as pessoas, a minha equipe vai ser sem empatia com as pessoas. Então, é o resultado da minha equipe que vai fazer a avaliação do líder que está. Ou seja, é o reflexo. Aquilo, eu tolero a equipe que eu tenho e a equipe que tem tolera o líder que tem. Na verdade, esse líder, o resultado é da equipe dele, não o resultado dele. Exato, porque o que acontece? É como nós acabamos de falar, acabei de falar com você, e aí quantas pessoas, você já pode ir fazendo uma autoavaliação. Às vezes, o líder ele começa a sabotar a equipe. Ele começa a fazer sabotagem dentro da própria equipe. Por quê? Porque ele começa a ver talentos que começam a brotar e o líder, por ele ser prepotente, arrogante, porque egoísta... Porque é o líder que tem um contato direto Exatamente. com o CEO da empresa ou o dono da loja. Exatamente. E aí qual é o problema maior? Quando ele vê que começa a brotar um talento e aí ele tem dentro dele a ineficiência e o orgulho e o medo de perder o serviço, perder a posição. Ao invés de ele qualificar a equipe dele para ele assumir um outro lugar depois... O que ele faz? Ele começa a sabotar as pessoas, começa a pisar para que aquele talento não brote e não mostre resultado. E aí o que ele faz? Ele começa a matar talentos dentro da equipe. E aí você tem uma equipe totalmente despreparada. Ninguém cresce. Ninguém cresce. Aí, quando ele sai, se ele sai ou é mandado embora, você tem uma equipe toda bagunçada. Por quê? Porque ele não qualificou. Por quê? Porque ele tinha medo que as pessoas que estavam lá subordinadas a ele fossem melhor. Ou seja, a ineficiência dele e o orgulho dele fez com que ele matasse os talentos que tinha lá. É como se fosse um time então de futebol, vamos dar um exemplo, e tem um capitão, que é o líder ali, o capitão. E então o atacante não poderia fazer o gol. O atacante não poderia ser o artilheiro? Não, porque tem muito zagueiro que é o capitão, que é o líder, só quem faz gol é o atacante. Exatamente. E aí o orgulho dele é tanto que, ao invés de ele trabalhar com a equipe para todos sair, porque quando um atacante ou um ponta esquerda ou quem seja que faz o gol, de quem que é o mérito? É do time. É do time. É do time.
O mérito é do time, não é do técnico. É tão assim no time de futebol, liderança, que se a equipe não vai bem, o que acontece? É difícil trocar o jogador, troca o técnico. Olha só. Olha só. Olha só, troca o técnico. Mas por quê? Porque veio a ineficiência. Porque ele não consegue escalar as pessoas certas. Nós vimos isso na seleção brasileira, nos times agora do futebol brasileiro, quando tem os jogos, o que acontece? Não vai lá e troca todos os jogadores. Não, o problema não está nos jogadores, o problema está no planejamento. Então, só para E aí, só para concluir, o problema, às vezes, não está nos vendedores, o problema não está na equipe que você tem lá. Às vezes, está em alguém, numa gerência. A ineficiência está... Exatamente. Desculpa falar isso. Às vezes, é até um pouco pesado, é até doído. Mas a gente passa aqui dentro da empresa e onde a gente vai, a gente fala com as pessoas. Às vezes, o problema seu não está nos seus liderados. Às vezes, o problema está no seu líder. Porque é arrogante, prepotente, e aí, sabe o que você tem que fazer? Você precisa trocar ele, porque ele está matando um monte de talento que você tem lá, como um tipo de futebol. Se você trocar, ou às vezes até ele cair na real e ele ter consciência. Porque ele tenta ficar mudando a pessoa, ele tenta mudar... Ele tenta mudar, e aí o que ele precisa fazer? Porque eu não consigo mudar você. Primeiro eu preciso mudar eu. Quando eu entender que eu sou capaz de mudar todas as pessoas que estão da minha volta, elas começam a mudar e perceber que eu mudei. Quando eu mudo e eu abaixo o meu orgulho, a minha prepotência, a minha arrogância, eu dou lugar para as outras pessoas enxergar. Eu dou lugar para a humildade, para falar rasgado. Então é uma crença que talvez... Exatamente, é uma crença. Quando ele entender que é isso daí está atrapalhando ele, e ele colocar no lugar da arrogância, da prepotência, ele colocar a humildade, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter uma equipe sólida e essa equipe vai fazer que ele ganhe o jogo. Então dá para fazer um teste. Quando você fala a verdade para um líder, ele achar ruim, ficar muito nervoso... É fácil, faz um feedback. Se ele pegar aquele feedback e absorver tudo, e ele colocar como aceitar aquilo lá, e como colocar em prática, porque ele quebrou as crenças de arrogância, de orgulho, de prepotência. Agora, se ele bater no peito e falar assim, tudo isso que você está falando, eu já sei, eu faço. Aí você pergunta para ele, e os resultados, quais são? Você mata a charada dele. Talvez até... ele pode ter alguns resultados pela equipe, pelo time. Exatamente. Ele pode ter resultado pela equipe, só que ele está forçando, ele está desgastando a equipe dele. Só que é uma equipe que não está com ele. Não performa. Não está com ele. Não está com jogo. Ele. A equipe, ela luta, mas ela não tem performance. Agora, olha só a diferença. Estamos falando de equipe, nós estávamos falando de time, que estava olhando para um resultado para ganhar. Agora está falando de equipe. Equipe que trabalha junto. Exatamente. E aí... só para a gente finalizar isso, o problema maior de tudo isso é que se ele der espaço para a humildade, aí ele entra na consciência. Quando ele entender tudo isso, é porque ele tem uma consciência. E aí, quando ele tiver a consciência, sabe o que acontece? Ele assume a autorresponsabilidade para ele. É o ponto da mudança. É o ponto da mudança. Aí ele larga de ser um chefe, vamos falar assim, larga de ser um cacique, matador de sonho, e aí ele se torna um líder de verdade. Aí ele tem um conjunto de pessoas falando a mesma língua, ele tem um conjunto de pessoas jogando para o mesmo objetivo. E é isso que é a nova forma de liderar. São pessoas do mesmo lugar buscando o mesmo objetivo, buscando uma mesma meta. Por quê? Porque eu, como líder, eu tive a consciência e eu tive a humildade de entender que eu estava fazendo a coisa errada. Eu abri lugar para a humildade, tive a autoconsciência e vi que o problema não estava em você, o problema estava em mim. E aí, quando eu entendo que o problema está em mim, tudo que está à minha volta muda. Isso se chama autorresponsabilidade. Que show. Uma pergunta agora de uma lojista, e ela falou assim, uma pergunta de uma lojista, hein? Ela falou assim, Gabriel, eu não aguento mais. Eu tô trocando a minha equipe direto. Tô trocando a minha equipe e eu tenho que mandar pessoas embora. O problema é com a minha equipe. E quando tem essa rotatividade, fazendo a pergunta agora, dentro de uma loja, falando do varejo aí, você que trabalha com moda, também serve, né, Jason?
para outras empresas também, quando tem a rotatividade muito grande de funcionário, o problema é da empresa? Olha, nós temos duas situações aí. A primeira situação é essa que nós falamos. Às vezes o líder ele vive dentro da arrogância, ele vive dentro da prepotência, ele não é capaz de entender que ele precisa mudar, e aí as pessoas começam a desgastar, e aí para você trabalhar num ambiente tóxico, você acaba desistindo, e a pessoa trabalhar dentro desse ambiente não é prazeroso, porque nós vivemos mais dentro do nosso trabalho do que próprio com a nossa família, do que dentro da nossa casa, e aí esse desestímulo você vai desgastando, e você acaba tendo essa rotatividade, porque você tem uma pessoa tóxica dentro, você tem uma equipe tóxica, tem um líder tóxico, às vezes até um dono de loja tóxico, uma pessoa que comunica negativo, pensa negativo, e aí aquilo lá vai sugando. Isso chama energia quântica. A comunicação do vendedor, então, ela fica negativa. Exatamente, ela fica negativa. E aí você acaba pegando toda essa energia negativa e você acaba levando para o seu ambiente de casa e você começa a adoecer. Tá? Então, isso daí é um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu posso falar para você também, às vezes você coloca vendedores que daí está na posição de tóxico também. Às vezes ele acaba trazendo problema e começa a influenciar. Ou seja, às vezes nós temos uma laranja podre influenciando a equipe. Exato, aí começa esse rodízio. Nós temos duas situações. Aí essa outra pessoa acaba influenciando a equipe e colocando para baixo, e aí você acaba tendo que tirar essa pessoa. E mais outra ainda, o que acontece? Acontece que quando você tem esse tipo de problema é que, às vezes, você quer implantar alguma coisa nova e aí você tem um funcionário já que vem com uma cultura diferente, e aí, quando você quer implantar uma metodologia nova, ele bate no peito e fala, não, já faz 10 anos que eu faço isso, faz 20 anos que eu faço isso. E a gente tem uma metodologia e a gente tem números que, de uma equipe, 20%, quando você implanta tudo que é novo, você vai implantar de novidade da equipe, 20% ele abraça. Estamos juntos, vamos para cima. 60% são aquelas pessoas que ficam em cima do muro. Vamos ver o que vai dar, não sei, isso pode dar certo ou não dá. 20% é aqueles uns que falam assim, não, para com isso, já sei, isso não vai dar certo, para com isso, já começaram, não deu certo. Então, às vezes, pode ser isso, essas pessoas, as pessoas negativas. As pessoas tóxicas. Então, essas pessoas tóxicas, às vezes, são as pessoas que acabam fazendo a rotatividade. Então, nós temos duas linhas de raciocínio, tanto do líder, que está tóxico, ou como o próprio colaborador que está tóxico. Então, aí você tem que analisar dentro da tua empresa e ver onde que está o problema, se é o líder tóxico ou o colaborador tóxico. E falando nesse assunto também, falando do gerente de loja, você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, falando de gerente de loja e também de um líder, aquele líder que só reclama. Ele chega ali pro dono da empresa e só reclama, eu pedi pro fulano fazer tal coisa, não adianta, ele não faz. Eu pedi para fulano, não tá dando certo, cara, nós vamos ter que mandar essa pessoa embora. E é um líder que ele só reclama. O que acontece com esse tipo de líder? O problema é realmente, que você enxerga hoje, o problema é realmente com a equipe, ou você acha que o líder ele precisa de uma mudança? Ele consegue mudar, ou é a crença dele? O que você vê sobre isso? Olha, a gente pode, como desde o início nós falamos, nós precisamos ver os resultados, nós precisamos analisar e ver resultados, porque às vezes ele não consegue ensinar, ele é centralizador. E aí nós precisamos... E a maioria dos líderes hoje é centralizador. Às vezes, o que acontece? Você quer colocar... primeiro, você tem que analisar comportamento. Às vezes, você quer pôr uma pessoa que é vendedora e o comportamento dela é para ela trabalhar no caixa. Ela é de exatas, ela é para trabalhar com número.
Então, como que você vai cobrar daquilo que a pessoa não consegue entregar? Não tem a comunicação. Não tem a comunicação. Então, aí você vai cobrar aquilo que a pessoa não consegue entregar, fica desgastante. A pessoa está no lugar errado, na hora errada. Então, primeiro, quando você for fazer uma entrevista, vê qual que é o perfil da pessoa, faz análise comportamental, analisa, vê se a pessoa realmente... Eu já vi muitas vezes, às vezes, aqui até dentro da empresa, você coloca uma pessoa num determinado lugar, a pessoa não está amarrado. Você coloca ela em outro lugar, a pessoa performance, a pessoa voa. Então, às vezes, você quer cobrar aquilo que a pessoa não consegue entregar. E aí o líder centralizador, em vez de entender primeiro, entender de análise de perfil, o que ele faz? Ele vai lá, faz e centraliza e começa a xingar e começa a desmerecer. E aí a pessoa entra numa crença de não merecimento, a pessoa entra numa crença de identidade, e aí começa com rejeição e vira aquela confusão danada. Eu acho que, primeiro de tudo, tem que analisar se a pessoa está fazendo aquilo que ela gosta. Quando for fazer entrevista, ver realmente o que ela gosta, quais são os sonhos delas, qual que é os objetivos. De repente, você quer colocar uma menina para vender que ela não gosta de venda. Analisa isso. Isso aí é primordial e fundamental. Vai cobrar aquilo que a pessoa não consegue entregar? De repente está cobrando aquilo que a pessoa não consegue entregar. E aí o gerente também tem que estar estudando, analisando. Hoje não é só vender. Hoje não é só vender. É uma ciência. É uma ciência. Hoje é uma neurociência, na verdade. Hoje nós temos que entender de comportamento. Liderar é mais do que vender. Liderar não é só vender. Eu sou gerente de vendas. Você é gerente de vendas? E o que você entende de neurociência? O que você entende de neuromarketing? O que você entende de comportamento das pessoas? O que você entende? Eu não entendo nada, meu amigo. Então corre e vai estudar, porque o mercado mudou. O comportamento do cliente de 3 meses atrás não é o mesmo comportamento do cliente de hoje. Então hoje liderar não é só... Sou um gerente de vendas, esquece. Eu vendia bem, agora eu sou gerente que eu vendia bem. Não é só isso, né? Antigamente era assim. Antigamente se olhava, se destacava pelo resultado de vendas. Hoje não é mais resultado de vendas. Hoje é por inteligência emocional. Olha aí, aonde nós fomos. Olha onde é que nós estamos aí. Hoje não é resultado mais de venda, hoje é por inteligência emocional. O cara também tem uma inteligência, um QI muito elevado, mas também não está ligado. Não tem, mas às vezes ele não tem conexão com as pessoas. Às vezes ele é um nerd. Ele tem um QI elevado, mas o comportamento dele é para ele trabalhar dentro de uma TI fechado sozinho. Ele não consegue ter conexão com as pessoas. Não consegue ter o rapport com as pessoas. O rapport, então aí que tá. Você precisa entender hoje, não é só... Olha que profundidade onde nós chegamos. Não é só venda, não é só isso. Você tem que ter conexão. Isso é inteligência emocional. Eu entender de mim e ter conexão com as outras pessoas. Então, hoje, não é mesmo liderar como liderava há 3 meses atrás. Não é resultados mais. Não é resultados mais. Não é o resultado seu. Olha só, para mim entender aqui, Jason, tudo que o Jason falou, isso aqui é extremamente importante. Compartilhe esse podcast aí com a tua vendedora. Compartilhe com a tua liderança. É muito importante. Se você, olha só, se você quer assumir, você é dono de loja, está nos ouvindo agora. Se você quer assumir essa autorresponsabilidade, compartilhe com o teu gerente. Exatamente. Você quer assumir, você também gerente, que quer assumir essa autorresponsabilidade que talvez você não tinha, compartilhe com o dono da empresa e fala assim para ele, eu vou mudar. É isso aí. Nós temos a oportunidade hoje, temos oportunidade de crescimento. Eu falo, e muitos falam, o tamanho da crise é o tamanho da oportunidade. Muitas pessoas falam. E simplesmente essa crise só veio para mostrar o tamanho da oportunidade e mostrar o tamanho da ineficiência das pessoas. Com certeza. E aí, isso mostra realmente se a gente está indo na hora certa, no estímulo certo. Como que está a nossa vida? No momento certo. Então mudou, gente. Hoje é entender comportamento, não é só venda. Às vezes as pessoas acham que eu preciso vender, tá? E qual que é a tua rentabilidade? Não confunda faturamento com lucro.
Você precisa ver qual que é a tua rentabilidade. Outro assunto, só estou pegando um gancho aqui para vocês entenderem. E outra, a gente também entra aqui na parte de... Nós estamos falando aqui hoje, o Jason ele é o diretor da empresa e hoje ele está encabeçado em todos os projetos da empresa. Por quê? Porque tem uma liderança que veio dele, nasceu, acredito, né, Jason? Ele está em todos os projetos, ele está encabeçado. Não que ele está encabeçado, que ele pega para fazer, não. Ele sabe o que está acontecendo, ele tem total controle, porque... É um líder, nato líder. É um outro assunto que nós temos que trazer. Também, diz o empreendedor você não precisa saber tudo. Você não precisa ser expert em tudo. Não precisa saber. Você tem que ter sempre pessoas melhores do que você ao seu lado. Olha aí, ó. Pega esse... Você não precisa saber de tudo. Coloca pessoas melhores que você ao seu lado. Abaixa um pouco o ego, a arrogância. Coloca pessoas melhores do que você do seu lado e você voa. Esse é o segredo. É isso aí. Certo, gente? Obrigado. Espero ter contribuído aí com vocês. Que contribuindo, se vocês aproveitarem 1%, 5%, vai ter resultado. Pode ter certeza. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigado, Jason. Muito obrigado a vocês que ouviram esse podcast e estão nos assistindo. E até o próximo podcast.